Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, eu vou fazer então aqui mais um vídeo que provavelmente vou perder mais alguns seguidores, mas isso já é de rotina aqui no meu canal. E muito bem, eu vou fazer um vídeo aqui então onde eu vou comentar uns pontos assim extremamente relevantes sobre o filme Guerra Civil do Capitão América e vou dar vários spoilers nesse vídeo aqui, vários spoilers. E se você realmente não assistiu o filme, não quer receber nenhum spoiler, então você pode, por gentileza, deixar de assistir esse vídeo nesse momento. Beleza? Então, está avisado daqui em diante, então vou comentar alguns pontos desse filme e eu vou chocar algo que coisas que acontecem nesse filme com a nossa realidade, principalmente pelo fato de algo que me chamou muito a atenção, que é um site, tá? Onde você consegue observar a porcentagem de pessoas que estão do lado do Homem de Ferro ou do Capitão América, né? Então você tem aqui uma observação geral, vou deixar o site na descrição do vídeo, caso vocês não tenham visto ainda. Então aqui, geral, essa semana e hoje. Então nós temos aqui, no geral, nós temos 78% do lado do Homem de Ferro, 22% do lado do Capitão América, no geral. Durante essa semana aumentou, ou seja, as pessoas foram assistindo o filme e as pessoas parece que foram ficando cada vez mais do lado do Homem de Ferro. Então nós temos 83% Homem de Ferro e 17% então time do Capitão América. Né? Então, muito bem, pessoas. O que eu quero dizer e o que eu acho relevante e importante ressaltar nesse vídeo aqui. Então nós temos a história, né, no filme, onde as pessoas tomam um posicionamento, ou seja, os heróis eles tomam lá um posicionamento mediante a acontecimentos do passado. O que eu acho, assim, um argumento fraco, né, onde eles salvaram o mundo de coisas assim que ia destruir, tipo, no mínimo uma cidade, né? No caso do primeiro Vingadores e tal, os caras acabam salvando daquilo lá e tal, e de repente eles são condenados porque algumas pessoas morreram, né? E você observa que no começo do filme também, o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele recebe algumas informações e ele sente um peso, uma culpa por ter matado algumas pessoas inocentes durante esses confrontos, né? E isso então é exibido para todos esses heróis e o governo faz uma proposta de um tratado que, na verdade, os coloca numa posição de trabalhar para o governo, ficar sob controle do governo. Tony Stark rapidamente toma uma decisão de ficar do lado, ele assina, algumas pessoas assinam, também alguns heróis assinam, e algumas pessoas não assinam. Então o que eu quero dizer aqui? Existe uma identificação com todas as atitudes humanas, isso agora eu vou falar do mundo real. Tudo aquilo que um ser humano faz, ou seja, aquilo que você se identifica, todas as suas ações revelam o seu interior. O que motiva você a curtir uma determinada fanpage, o que motiva você a seguir determinada pessoa, o que motiva você comprar ou deixar de comprar alguma coisa, frequentar ou deixar de frequentar algum lugar, evitar ou não evitar certos tipos de pessoa. Então tudo reflete o seu interior. A maneira como você se veste, a maneira como você se porta, tudo reflete o seu interior. E uma decisão em optar por um lado, como foi deixado claro, que seria, né, a propaganda desse filme, que foi a propaganda desse filme, que é um posicionamento, estou lá a favor ou contra quem e tudo mais, esse posicionamento também reflete muito o interior das pessoas, mesmo que isso esteja sendo perceptível ou não. Então o que nós temos aqui? Nós temos o Homem de Ferro, que é aquele cara estrela, é aquele cara que tem a armadura que voa, é o cara que está ali com toda a fama, é o cara que vive disso, é o cara que tem um ego enorme, né? É um cara que é ricão, fudidão, engraçado, livre, leve, solto, o cara que está ali à frente das coisas. Esse é o famosão, né? Aquele que enche os olhos das pessoas. Do outro lado nós temos o Capitão América, né? Que ele é aquele cara mais reservado, assim, uma pessoa que tem uma postura conservadora, uma pessoa que é cheio de honra, é uma pessoa que representa um símbolo, né, é o Capitão América, né, é um homem de valores. Só que ele não tem toda a fama, ele não tem todas as armaduras que voam, ele não tem tudo isso, não tem nada, mas ele é um cara que detém certos valores. E isso fica bastante claro nesse filme. E o fato de ter aumentado a porcentagem, né,
dê um gosto, em cima de um personagem, reflete muito a nossa situação que nós passamos no Brasil nesse momento. Parece ridículo, mas vamos entender alguns pontos. Primeiro, o que nós percebemos na decisão do Homem de Ferro em deixar ser controlado pelo governo, né? Ou por as pessoas que estão alegando que eles são armas perigosas, eles são pessoas perigosas que precisam ter controles. Alguém precisa nos controlar, né? Nós não podemos sair do controle. Ok. Mas a partir do momento que você parte para uma decisão, o que você está fazendo? Você está lavando as mãos, né? O Homem de Ferro, ele lava as mãos, e tudo aquilo que ele cometer a partir daquele momento não será mais culpa dele. Será culpa do governo. O que você percebe nessa atitude dele? Que ele nada mais, nada menos o que ele quer é ter somente a consciência tranquila. Ele de fato não se preocupa com a real situação, que seria o fardo pesado que é o momento que o fato de você assumir, lutar pela verdade, pela justiça e pelo bem. Isso traz consequências. E algumas consequências são sim vítimas inocentes. E isso agora, chocando com o mundo real, que esse é o meu objetivo, nós observamos isso em certas guerras. Nós temos aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma nação ou um país que quer ser dominada ou tomada por um inimigo que tem interesses políticos, financeiros, o que quer que seja, e eles vêm contra a nossa nação, nós precisamos defendê-la. Quando você defende um inimigo que vem declaradamente com o intuito de matar, você vai ter que matar para preservar a sua nação, a sua família. Não porque você está matando por matar, mas você está preservando a vida, e essa é a única forma. Então você carregar o bem, você lutar pela verdade, isso traz um fardo pesado que as pessoas geralmente tendem a fugir. Tá? Existem vários fatores, eu posso dar o exemplo até mesmo do meu canal, algumas coisas que eu abordo aqui, vários assuntos que eu costumo tratar aqui no meu canal, já ocasionou o afastamento de muitas pessoas, virtuais e até mesmo amigos pessoais. Tá? Então existe um outro lado de você lutar pelo bem e pela verdade. E é exatamente esse tipo de coisa que o Homem de Ferro não suportou, ele não tem convicção. Ele é o homem que quer colocar tudo aquilo na conta de quem o controla. Ah, vocês precisam fazer tal coisa, então vocês vão lá e falam, morreu todo dia. Então, a culpa não é minha. Ele não está, de fato, numa luta pelo bem em si, pela verdade em si. Ele está ali para lutar por aquilo que ele acredita ser um bem. Então nós vemos um cara que ele está por ele está por um ego, ele está porque ele busca não lutar por algo que é além dele. Tá? Então, a partir desse momento, ele só quer, quando aceita, ele só quer, de fato, se livrar da culpa. Ele quer matar sem culpa. Ele quer que tudo aquilo que foi jogado na cara dele pela mulher, que falou que o filho dela morreu e tudo mais, ele quer que isso fique nas mãos daquele que ele está entregando esse controle. Tá? E algumas pessoas ficam do lado dele, porque as pessoas têm essa ideia de que as leis precisam ser cumpridas. Prestem atenção, nem toda lei é justa. Nem toda lei está pela verdade. Nem toda lei está para o bem de fato. Tá? Então, nós notamos que o Homem de Ferro está querendo o quê? Mais Estado. Né? Se você for chocar isso com a nossa realidade, você vai perceber que o Homem de Ferro ele está querendo mais controle, ele quer mais Estado, ele quer ser mais escravo de um sistema, né? No caso do governo e tal. Do outro lado, nós temos então o Capitão América, que se recusa a esse tipo de coisa, porque ele luta por algo que vai além dele. Ele luta por uma verdade que está acima dele. Ele, de fato, luta pelo bem. Porque os valores que o Capitão América possui, se você chocar a posição dele, os valores que ele possui, que o personagem possui, você vai notar que no mundo nós carecemos desse tipo de valores. E eu vou comentar sobre isso. E é muito interessante uma frase que ele menciona na hora, durante um diálogo, que é o seguinte: o Homem de Ferro está insistindo para que ele assine e seja controlado pelo governo, e ele fala, e se de fato, ele fala, nós precisamos ser controlados, é o que alega o Homem de Ferro. Porém, o Capitão América fala, mas e se eles nos mandarem para onde nós não queremos ir? E se eles nos mandarem
fazer algo que nós não queremos fazer. Tá? Vamos chocar isso com a realidade. Por exemplo, vamos formular então aqui no nosso mundo real uma lei que obriga tanto homens e mulheres a usarem o mesmo banheiro. Então você é um pai e tem uma filha de 11 anos numa escola, né, que tem uma variação de idade de pessoas, e você está sabendo então que homens vão usar o mesmo banheiro que a sua filhinha, né, ou um pouco mais velho, 13, 14, enfim. Você vai concordar com isso? Então, e se eles nos mandarem onde nós não queremos ir e nós fazemos coisas que nós não queremos fazer? É isso. Essa é a diferença. A não aceitação do Capitão América deixa claro que ele não luta por ele luta por algo maior. E ele abraça o fardo, que é promover o bem e a verdade. No entanto, que um outro diálogo que ele está tendo com a Wanda, ele fala que você, para promover o bem, você lutar, fatalidades são inevitáveis. Porque é disso que se trata o mal. Né? É disso que nós tentamos nos livrar e nos defender, que o mal em si, ele está ali para matar, destruir. Então, quando acontece confrontos, certas fatalidades são inevitáveis. Os inocentes sempre pagarão pelos pecadores. Então você percebe que, além disso, o Capitão América ele vai até o fim, ele evita o confronto, ele quer ir resolver o problema, né, aquele inimigo que está armando uma cilada contra eles, ele está descobrindo isso, ele quer de fato resolver aquele problema, e em momento algum ele quer de fato ir a um confronto com aqueles que cederam e estão dispostos a serem controlados pelo governo. No entanto, que o confronto só acontece quando de fato o Homem de Ferro vai à caça. E quando o confronto não tem como mais ser evitado, aí sim acontece a luta, mas ele só luta e participa daquela luta porque ele precisa passar por aquilo, porque ele precisa cumprir um objetivo, que é a promoção do bem. Ou seja, existe um mal ali, existe algo que está comprometendo, está colocando todos nós em risco, e ele está realmente, de fato, atrás da promoção do bem real. Né? Então o confronto só acontece porque o Homem de Ferro vai atrás. Na verdade, isso você acaba notando que, por uma diferença clara de valores, o Homem de Ferro é um cuzão. Tá? E vamos detalhar um pouco mais aqui esses detalhes do Capitão América. Um outro ponto bastante importante e significativo do Capitão América nesse filme é o fato dele não abandonar o Soldado Invernal. Ele sabe, a partir do momento que o Soldado Invernal, ele age porque ele serve como marionete, ele foi projetado para isso. Então, ele age por um controle mental que submete a missões e situações e a certas coisas que está além do controle dele. O Capitão América percebe isso e luta pela preservação da vida dele até o fim. Tá? Isso fica bastante claro daquela distinção que nós precisamos fazer do ser humano e do pecado. Tá? Aqui é um ponto bastante importante. Eu quero colocar isso e chocar isso com a nossa realidade. Por exemplo, é muito fácil eu ter um amigo somente em momentos bons. Somente num barzinho, tomando uma cervejinha comigo, jogando uma partida de videogame comigo, fazendo coisas legais comigo. Agora, quando esse cara está numa situação ruim, numa situação difícil, passando por certas necessidades, ou envolvido com algo que não seja correto, o que eu devo fazer? Eu vou abandonar esse cara ou eu vou lutar pela amizade, por amor a ele, pela dignidade humana dele até o fim? É isso que o Capitão América faz. Por mais que pareça loucura, o cara, ele cometeu, sim, coisas erradas, ele assassinou, ele fez, mas ele estava sob controle, no caso, do pessoal da Hydra e tal, tudo mais. Então, ele era uma marionete. Mas o Capitão América acredita nisso até o fim e luta até o fim para a preservação da sua vida. Tá? Mas ao final do filme, né, eu até entendo, o único ponto que eu entendo a fúria do Stark, quando ele realmente descobre que quem matou os pais dele foi o Soldado Invernal. Ele não consegue conter aquela fúria, e naquele momento é até compreensível, porque foi uma coisa muito terrível que aconteceu com o Tony Stark, a morte dos pais dele, e além disso tudo, você vê que ele tinha um sentimento de uma possível reconciliação com o pai, ele tinha atritos com o pai, né? Ele tinha uma visão de reconciliação com o pai, e isso foi tirado dele, né? Pelas mãos do Soldado Invernal. Então ele entra num momento de fúria extremo, é até compreensível esse momento, porque você está do lado do assassino dos seus pais, ainda esconderam isso de você,
né, ele entra em fúria, né, e aí eles têm lá toda uma pancadaria, e mesmo assim o Homem de Ferro está disposto a matar o Soldado Invernal, até mesmo o Capitão América, né, para saciar a sua fúria, e mesmo assim, nessa luta, o Homem de Ferro ele é vencido, o Capitão América tem a oportunidade de matá-lo, não o mata, né, e salva o Soldado Invernal, né, das mãos do Homem de Ferro e tenta preservar ele, né, preserva a vida dele até o fim. Né? Então, quando você tem um amigo que está de cama no hospital, você passa as noites do lado dele. Esses pontos que são extremamente importantes que as pessoas não observam. E o Homem de Ferro ele é tão cuzão, que ele perde para o Capitão América e você vê que ele não aceita a derrota. Né? Ele perdeu, o Capitão América poupou a vida dele, mas assim, eu vou tirar de você tudo que eu puder. E o Capitão América está indo embora e ainda fala assim, esse escudo não te pertence. É das empresas, ou não lembro agora, foi produzido pelo meu pai e tal. Né? E o Capitão América, você vê que ele está por uma verdade maior. Ele pega e deixa o escudo, então, para o Homem de Ferro. Ou seja, o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele é tão cuzão, tão desprovido de valores, né, realmente, que o Capitão América possui, que na verdade ele tem uma certa irritação, ele tem uma certa raiva do Capitão América. Né? É interessante que esses filmes eles sempre refletem, né, a realidade. Claro que é um universo diferente, onde existem poderes, pessoas que voam e tudo mais, mas reflete esse tipo de sentimento que existe sim na nossa vida real. Que no fundo, o Homem de Ferro, o Tony Stark, gostaria de ser como o Capitão América, e ele perde para o Capitão América, e ele, não aceitando a derrota, ele tenta tirar o que ele pode do Capitão América, e ele pede então o escudo. O Capitão América vai embora, salva o Soldado Invernal, e ainda... Né, pede desculpas por não ter contado depois por carta, pede desculpas por não ter contado sobre o lance dos pais dele. Você nota que em momento algum ele guarda ressentimento das atitudes do Homem de Ferro e ainda deixa um contato, um telefoninho no final lá, caso o Tony Stark precise de uma determinada ajuda. Outro ponto bastante interessante também ser ressaltado é que o Tony Stark, você nota que ele não moveu nenhuma palha para retirar aqueles que ele tinha como amigo, né, que eram os outros Vingadores. Ele não move nenhuma palha para tirá-los da cadeia. Quem faz isso na surdina, você observa que é o Capitão América, ele salva aquelas pessoas que estão presas e os retira de lá. Você vê que o Homem de Ferro não moveu nenhuma palha para isso. Nota-se que ele está lá, né, quando ele recebe a carta do Capitão América, o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele não promoveu nada, não moveu uma palha para retirar os seus amigos da cadeia. Então você nota chocando isso com a realidade. O que nós temos agora? Que resulta, por exemplo, nesse resultado aqui no site, como eu falei, que no caso, essa semana, 17% está do lado do Capitão América e 83%, né, de pessoas aqui estão então do lado do Homem de Ferro. Porque as pessoas elas enxergam somente a casca. As pessoas aprenderam que nós temos que enxergar a casca. Nós precisamos nos identificar somente com aquilo que nós vemos. Nós perdemos completamente o senso analítico, né? Nós não temos mais a noção de interpretação. Eu sempre ressalto isso e é fato. Então nós estamos atrás daquelas pessoas que têm fama, nós queremos o brilho, nós queremos fama, nós queremos glória. Então é por isso que o Homem de Ferro luta. Agora nós temos do outro lado uma pessoa que luta de fato por um bem maior, por uma verdade que está acima dele. É um homem honrado, é um homem de valores. Tá? Isso fica muito bem claro pelo esforço que ele tem para manter a verdade em evidência. Tá? Ele luta por essa verdade e acredita no seu amigo, que é um cara que está completamente já tudo distorcido, com a mente toda, né, distorcida, que sempre entra sob controle de outros. Ele luta até o fim por isso, ele não guarda rancor, né, e ele ainda se dispõe a ajudar o Homem de Ferro, que a todo momento lutou sempre por uma glória, e tudo aquilo, as atitudes dele, todas as consequências que poderiam surgir, ele queria deixar na mão de outros. Ele queria continuar com a sua fama, continuar sendo o Homem de Ferro, mas tudo aquilo que acontecesse de errado, ele queria jogar na conta de outra pessoa, no caso o governo, que iria controlá-lo. Então, você chocando isso com a nossa realidade, isso mostra que o resultado do site tem muito a ver. O resultado do site mostra porque a nossa sociedade, então, está tão degradada. Porque nós temos corruptos e canalhas pisoteando em nossa nação. Porque as pessoas não se identificam com valores e a verdade que está acima de todos nós. As pessoas se encantam com fama,
com brilho, com dinheiro, com imagem. As pessoas perderam a noção de valores, tá? E como eu disse no início desse vídeo, tudo aquilo que você decide, tudo aquilo que você faz reflete o seu interior. Você tendo consciência exatamente do seu interior ou não. Então, a partir do momento que a pessoa menospreza um personagem como o Capitão América, que é característico dele, possui todas essas virtudes que eu comentei aqui, quando você menospreza aquilo e você só dá atenção para aquele que é um símbolo da fama, né, da prepotência e tudo mais, isso reflete o interior da nossa nação. Tá? Eu achei esse filme muito foda, achei o filme legal pra caralho, tá? E serviu pra mim, na verdade, eu tava assistindo aquele filme, eu estava compreendendo muito bem por que as pessoas, em sua grande maioria, estavam do lado do Homem de Ferro. O incrível que depois do filme eu vi comentários de algumas pessoas em Facebook e tudo mais, que, por incrível que pareça, achavam o Capitão América um traidor. Porque ele não se submeteu a uma lei que queria, na verdade, controlá-lo. Essas são aquelas pessoas idiotas que sempre impedem na vida real mais Estado. Exatamente como o Homem de Ferro fez nesse filme. E o Capitão América, como ele tem os seus valores e tem dentro de si aquela verdade que está acima dele, ele não se sujeitou a esse controle. Então ele estava ali lutando pela verdade, pela liberdade e pelo direito de fazer aquilo que ele sabe que é certo, não aquilo que as pessoas impõem para ele do que seria o certo. Tá? Então esse vídeo eu precisava fazer, eu queria chocar esse filme com a nossa realidade e isso deixa muito claro, né, o porquê grande parte das pessoas então preferiram aí o Homem de Ferro. Tá? Bom, espero que tenha ficado bem claras as colocações que eu fiz nesse vídeo aqui. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para vocês refletirem um pouco sobre o filme, sobre a nossa realidade. Tá? Eu sei que muitas pessoas vão torcer o nariz, tá? Mas deixem a sua opinião no comentário de vocês. Se vocês querem defender um lado, gostaria que vocês justificassem isso, mas parem para analisar as atitudes do Capitão América e as atitudes do Homem de Ferro. Choquem isso, então, de fato, com a realidade e percebam, o Homem de Ferro quer mais Estado, o Capitão América quer, sim, de fato, a liberdade, a democracia e a verdade. Tá? Porque ele sabe que ele precisa lutar por algo que está acima dele. Coisa que é o que todos nós deveríamos fazer. Enfim, estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui.